hoje a gente vai ver a questão de quebras espontâneas de simetria. Que faz um papel importante no contexto de teoria de campos, principalmente em física de partículas. A gente estuda, por exemplo, modelo padrão, extensões do modelo padrão. A gente sabe que tem a simetria associada ao modelo, né? Como, por exemplo, das interações eletrofracas, que é uma interação que obedece o grupo de simetria SU2, né? Como a gente viu anteriormente, a gente vai ver mais em detalhes também na aula que vem. Mas essa simetria não está presente, né, nas medições que a gente faz em geral, né? Quando você mede, por exemplo, as massas, por exemplo, das partículas vetoriais, isso indica que, como a gente viu, de alguma forma essa simetria foi violada, né? Porque você tem uma massa adicionada lá pelos campos vetoriais, e como a gente viu, se você simplesmente adiciona uma massa à mão, né, para campos vetoriais, você acaba violando as simetrias de calibre. Mas tem uma maneira apropriada de como que massas surgem para essas partículas, que é o fenômeno de quebra espontânea de simetria, que a gente vai descrever hoje, né? Isso não só em física de partículas, né? Na maioria das simetrias que a gente vê na natureza, de certa forma, tem uma quebra dessas simetrias, né? Principalmente quando você olha, por exemplo, para sistemas de matéria condensada, é o caso mais comum, né? Se você olha, por exemplo, para modelos de ferromagnetismo, né, num ferromagneto, quando você tem o fenômeno do magnetismo, a gente pode escrever por uma hamiltoniana, que é chamada hamiltoniana de Heisenberg, que é um sistema de spins, basicamente, né? Você tem uma hamiltoniana, somatória e J, isso indica, se você discretiza o seu sistema numa rede, né? Você tem todos os spins, né, colocados nessas posições I e J numa rede. Então, o modelo Heisenberg é o modelo mais simples para descrever um ferromagneto, que a gente só está interessado nas interações mais próximas entre esses spins, né? Então, essa magnitude dessas interações mais próximas entre os spins é dado por um elemento aqui que indica a interação entre os vizinhos mais próximos e a interação e o acoplamento entre os spins, né? SI, produto escalar SJ, né? O S aqui é o spin para a gente, né? A magnitude de SI é simplesmente o spin, né? Pode ser. E J e J indica as interações entre átomos vizinhos. Então, essa é a hamiltoniana básica que descreve aí um ferromagneto, né? Então, a gente pode ver aqui que ela tem uma simetria, né? Que é a simetria rotacional, né? Isso aqui são os vetores no espaço tridimensional, né? Então, isso aqui é invariante por rotações, né? A hamiltoniana é exatamente uma quantidade escalar que a gente tem, né? Então, ela é automaticamente invariante por rotações. Mas se você olha, por exemplo, para um material ferromagneto, né, a baixas temperaturas, todos os spins seguem uma determinada orientação, né? Por isso que você tem o fenômeno tem a propriedade magnética desses materiais, né? Então, se você olha um material qualquer, né, na verdade ele é dividido em domínios que a gente chama,
e nesses domínios você tem a orientação aí, né, desses spins estão ordenados de certa forma, né, de alguma forma aí, que são os domínios que determinam aí o material ferromagneto, né. Então isso aqui é para uma temperatura relativamente baixa, tem uma temperatura crítica, onde acima dessa temperatura crítica, né, se você vai agora para uma temperatura acima da crítica, você tem todos os spins desordenados completamente no teu sistema, né? Então, isso aqui é mais ou menos a cara do negócio para temperaturas maiores do que essa temperatura crítica, onde você destrói o ferromagnetismo do material. Então, nessa situação, você já não tem mais essa invariância rotacional, né? Enquanto aqui o sistema é invariante por rotação, uma vez que os spins são todos aleatórios, você pode fazer uma transformação de rotação, continua exatamente a mesma, né? Então aqui você vê que essa simetria de rotação, né? A simetria de rotação é quebrada. Enquanto que a altas temperaturas você volta a restaurar a simetria de rotação da newtoniana original. Então isso daqui é exatamente o arquetipo de uma quebra espontânea de simetria, né? Você tem a newtoniana do seu sistema, que é invariante por uma propriedade de simetria, no caso aqui por rotações, por exemplo, né? Mas o estado fundamental do teu sistema não obedece àquela simetria, né, da newtoniana, né, que descreve aí o teu sistema, né? Então a gente diz nessa situação que a simetria é espontaneamente quebrada, né? Eventualmente ela acaba sendo restaurada, né? Então isso daqui também é um arquetípico de uma transição de fase, né? Depois a gente vai entrar mais em detalhes isso na parte final do curso, né? Quando a gente introduzir efeitos de temperatura, a gente vai ver que, de fato, a gente pode ter sistemas a baixas temperaturas, onde você pode ter uma simetria quebrada, mas a altas temperaturas restaurar aquela simetria, né? Recobrar a simetria original da tua newtoniana, né? Então, isso daqui é exatamente o que a gente chama de uma quebra espontânea de simetria, né? A tua newtoniana exibe uma simetria, mas o estado fundamental do teu sistema não obedece àquela simetria da newtoniana, né? Então isso aqui é exatamente o fenômeno de quebra espontânea de simetria que acontece, por exemplo, em matéria condensada, vários sistemas de matéria condensada, você tem exatamente esse tipo de situação, né? Vamos começar então a descrever isso no contexto de teoria de campos, para ver como que isso ocorre na prática, né? No contexto de teoria de campos. Inicialmente, no caso de um campo escalar com uma simetria discreta, que é o caso mais simples de simetria que a gente tem, né? Então, vamos ver a quebra de uma simetria em teoria de campos. Então, vamos olhar para um campo escalar real. Φ, que é a função do quadrivetor, xmi, e a densidade lagrangiana é do tipo que a gente viu, né? Você tem um termo cinético, meio de dmi φ, e um termo de energia potencial, menos uma densidade de energia potencial, que depende aí só do campo, né? Não depende das derivadas, né? Vamos tomar para essa densidade de energia potencial, V de φ, no caso do modelo de Klein-Gordon que a gente viu, né? Tem um termo de massa ao quadrado, φ ao quadrado, e aqui vamos botar um termo de interação também, né? Além do termo de massa, a gente pode colocar um termo de interação, como, por exemplo, você encontra no Higgs, né? no potencial do Higgs, similar. Lambda indica interação,
O fator numérico aqui é só por conveniência, φ² é o termo de interação. Então, a gente tem um termo de massa, que é o termo quadrático no campo, e um termo, além ainda do termo quadrático, que é quártico aqui para a gente, que vai indicar a interação. Lambda indica a magnitude dessa interação, autointeração entre esse campo escalar. Tá? A densidade de hamiltoniana correspondente a essa densidade lagrangiana a gente pode obter, né? A densidade de hamiltoniana, como a gente definiu, é o momento canônico do campo, φ ponto, né, menos a densidade de lagrangiana. Né? E lembra que o momento canônico do campo é a derivada, né? A derivada da densidade lagrangiana em relação a φ ponto. É o momento canônico do campo. Tá? Então, você pode automaticamente daqui, né, calcular quem é o momento, né, fazer a transformação de Legendre, substituir aí os φ pontos pelo momento canônico, a gente chega em que a densidade de hamiltoniana para o nosso modelo é meio de d0 φ ao quadrado mais gradiente de φ ao quadrado mais a energia potencial. Mais a energia potencial V de φ acaba sendo aí a densidade de hamiltoniana, né, correspondente a essa densidade lagrangiana, que é a derivada temporal do campo. Tá? A gente pode olhar então que verificar que tanto a lagrangiana, né, como a hamiltoniana, no caso aqui que a gente tem uma simetria em particular, que é a invariância, né, o L e a densidade hamiltoniana são invariantes. Por uma simetria discreta, né, por fazer em φ indo para menos φ, é exatamente invariante, porque é todo mundo quadrático, então permanece invariante. Né? Isso aqui é o que a gente chama de uma simetria discreta do campo. Né? Então, a hamiltoniana, né, tanto a hamiltoniana como a densidade lagrangiana, são invariantes, né, para uma transformação de simetria discreta, né, desse tipo, né, de simplesmente mudando o campo de φ para menos φ. Tá? A gente também pode olhar, né, dado a energia potencial, qual o estado de menor energia, né, correspondente a essa energia potencial. Né? Aqui a gente tem duas possibilidades que a gente vai explorar, dependendo se você tem um sinal positivo aqui na frente ou um sinal negativo, né? Então, dependendo de qual a escolha de sinal que a gente faz aqui, esse termo aqui tem que ser sempre positivo, como a gente vai ver mais para frente, mas a gente tem essa liberdade aqui do termo quadrático escolher ou um sinal positivo ou um sinal negativo, e mesmo assim a energia potencial é sempre limitada por baixo, né? Você não pode escolher um sinal negativo aqui, senão você pode ter uma energia potencial arbitrariamente negativa, que não é o que a gente quer, né? Mas o sinal do termo quadrático você sempre pode escolher como positivo ou negativo, né? Então, dependendo aqui se você escolhe o coeficiente aqui do termo quadrático positivo ou negativo, né? Então, vamos olhar, por exemplo, o caso de m², o coeficiente do termo quadrático é positivo, né? Então, a energia potencial é fácil, né, de desenhar esse negócio aqui, né? Ver como função de φ. Aqui você tem um único estado de vácuo, né, que é igual a zero para a gente, né? Então a gente indica o valor esperado aí do campo, né? O vácuo do campo é exatamente igual a zero, é o valor esperado que a gente tem aí para essa dada energia potencial nesse caso. Né? E é invariante também, né? Se você faz φ indo para menos φ, esse estado de vácuo ainda é invariante por essa transformação, né? Então, tanto a lagrangiana, né, como
o estado de vácuo do teu modelo são invariantes para uma transformação de paridade desse tipo, né, de φ indo para menos φ. Por outro lado, se a gente escolhe o coeficiente aqui como sendo negativo, né, se o coeficiente lá na frente é negativo, vamos escolher dessa forma, a tua energia potencial agora você pode verificar que não é mais dessa cara, mas passa a ser alguma coisa desse tipo, né? Desenvolve agora onde que era o mínimo do teu problema passa a ser um máximo, né? E dois mínimos degenerados acabam aparecendo aí que você pode determinar aí facilmente aí, olhando para os mínimos do potencial, né? Então, nesse caso daqui, você tem um mínimo que aparece aqui, vamos colocar menos V, e um valor aqui mais V, em termos de φ, e o potencial V, né? O potencial V de φ. Os valores de mínimo aqui você pode determinar simplesmente minimizando o potencial, né? A derivada do potencial em relação a φ para φ indo a mais ou menos V é igual a zero, que são os pontos de mínimo, e daqui você acaba tirando que esse valor esperado do campo, né, acaba sendo então o valor esperado do campo, é dado por esses valores de mínimo, que pode ser mais ou menos V, e é mais ou menos 6 m quadrado, vou colocar módulo que a gente está tomando como se fosse negativo, dividido por lambda elevado a meio. Já que são exatamente esses valores quando a gente toma o sinal como sendo negativo aqui no termo quadrático, né? Isso é uma situação similar aqui do ferromagneto, né? A gente tem que escolher um estado de vácuo, né? Não pode ser simultaneamente os dois, né? A gente tem que escolher um deles aqui, né? Então, se você escolhe um determinado estado de vácuo, esse daqui ou esse daqui, tá? Você fez uma escolha aqui que agora não mais obedece essa simetria, né? Uma vez que você escolheu que o seu estado de vácuo de mínimo de energia é, por exemplo, esse sujeito daqui, você automaticamente quebrou a simetria do teu problema, né? Então, isso aqui é exatamente a situação análoga a essa, né, do ferromagneto, onde a gente tem que fazer uma escolha do seu estado de vácuo, né? Todos os spins estão apontando naquela direção, né? Então, uma vez que você fez essa escolha, você automaticamente quebrou a simetria do teu problema, tá? Então, com isso a gente tem, então, que nessa situação, né, tem a mesma simetria da lagrangiana, o estado de vácuo, de menor energia, ou da densidade hamiltoniana, mas aqui uma vez você faz uma escolha, que a gente tem que fazer, o sistema não pode estar simultaneamente, né, nos dois estados de menor energia. Você automaticamente quebra a simetria original. Então, esse é exatamente um exemplo, em teoria de campos, de uma quebra espontânea de simetria que acaba sendo possível, né, dependendo dos estados de vácuo, né, do teu sistema, né? Então, nessa situação, a gente tem exatamente uma quebra espontânea dessa simetria original da Hamiltoniana ou da Lagrangiana, né? Tudo bem? A gente pode desenvolver um pouco mais aqui, né?
É claro que como φ igual a zero já não é mais o estado de vácuo original, né? Isso aqui não é o estado de menor energia, é esse daqui ou esse daqui, né? Os dois são degenerados para a gente. E você tem que fazer uma escolha, então, do valor esperado, uma dessas escolhas, né? De estado de menor energia. A gente pode escolher, por exemplo, o valor mínimo de energia como sendo o valor positivo aqui, né? Do campo, né? O Vzinho aqui, que é esse valor daqui para a gente tomar o valor positivo, né? Usualmente a gente quer saber o espectro de energia, né? Qual o espectro de energia associado ao dado modelo que a gente tem. Nesse problema aqui continua a mesma coisa. Se você toma, por exemplo, como a gente faz lá no oscilador harmônico, né? Você olha para perturbações em torno do estado de menor energia, né? Para saber qual é a energia do oscilador. Então aqui tudo bem, a gente está no menor estado de energia, a gente pode olhar para pequenas perturbações em torno desse estado de menor energia. Aqui é a mesma coisa, né? Se a gente escolhe esse como sendo o nosso estado de menor energia, a gente pode olhar para perturbações em torno desse estado de vácuo que a gente acabou escolhendo, né? Como a forma desse potencial não é a ideal para a gente, né? A gente quer, por exemplo, que o eixo aqui, né, zero aqui, passa exatamente em cima desse cara daqui para a gente poder tomar perturbações de forma apropriada. Então, é mais conveniente a gente deslocar o potencial, né, puxar ele, colocar ele exatamente em cima do valor esperado no vácuo, né, fazer um deslocamento do campo, né, a gente pode deslocar o campo de tal forma a realizar isso, né. Então, se a gente escolhe vamos escolher o estado de vácuo de menor energia como o valor lá positivo, o Vzinho, a gente pode deslocar por essa quantidade V, né? Então a gente pode definir um φ', que é o φ original, menos esse valor aí em Vzinho que a gente deu, né? O valor esperado no vácuo. Tá? De tal forma agora que se você calcular, né, o valor esperado agora de φ', né, o valor esperado de φ', é claro que é o valor esperado de φ menos V, esse cara daqui é V menos V é zero, então isso aqui é exatamente igual a zero para a gente, né? É a mesma coisa de puxar esse eixo aqui e colocar ele exatamente aqui em cima para a gente, né? Agora o nosso valor esperado de vácuo do campo deslocado é exatamente igual a zero. Tá? E se você faz essa mudança agora em L, né, aplica isso daqui em L, a gente tem então um L, vai para um L', né, transformado, que é a mesma coisa que a gente tem, meio, aqui não vai ficar a mesma coisa, né, como V é constante, então é dmi de φ' para a gente, dmi de φ', e a energia potencial, né, menos o V, agora trocando φ por φ' mais V. E substituindo, né, o φ por φ' mais V dentro da energia potencial. E a gente fica, então, com o resultado, que isso daqui é meio, dmi de φ', dmi de φ', e a parte de energia potencial, a gente está escolhendo esse caso de m² negativo, vou tomar o módulo só para garantir que a gente está sempre com o sinal correto, m², φ' ao quadrado, menos lambda, quando você fizer o deslocamento, né, vai acabar modificando um pouco o potencial, V, φ' ao cubo, menos lambda sobre 4 fatorial, φ' à quarta, mais módulo de m²
v² sobre 4. O resultado que a gente acaba ficando aí no final do dia, quando a gente faz esse deslocamento do campo, né? Então, esse potencial agora você pode desenhar ele, é o mesmo potencial, a gente só deslocou esse eixo no final do dia aqui em cima, né? Fazendo essa mudança de φ para filinha, é a mesma cara do potencial aí, mas agora o eixo passou para cá, né? Então, esse aqui é o filinha, esse é o V de filinha, e a gente está exatamente aqui em cima o eixo, né? Passando pelo estado de mínimo. Então, se você desenhar o potencial, é exatamente esse daqui no final do dia, é só um deslocamento que você deu no potencial, tá? Mas daqui agora a gente pode olhar também, né? Qual seria a massa, né? A massa desse campo, né? Equivalente lá do modelo de Klein-Gordon, né? O modelo de Klein-Gordon a massa era sempre o cara aqui positivo, né? Quando a gente trocou o sinal aqui, né? Isso aqui modificou agora qual é essa massa exatamente desse campo, né? Mas dessa lagrangiana deslocada, a gente pode olhar exatamente qual é a massa agora, né? A massa agora é exatamente esse cara daqui, entra com o sinal correto, né? E a massa, então, que é dada agora, vamos escrever a nova massa, que é m², né? Do campo φ, acaba sendo a derivada segunda, nada mais que a derivada segunda em relação à filinha ao quadrado, quando você calcula no estado de vácuo, que é igual a 0, né? Então, tomando duas vezes a derivada e fazendo filinha igual a 0, né? Vai te dar exatamente 2m², que é positivo, né? Que é exatamente positivo, então a gente tem de volta uma massa positiva para o campo, né? Então esse acaba sendo o resultado que a gente obtém quando você tem quebra espontânea de simetria, né? Agora a gente tem uma densidade lagrangiana que descreve uma partícula escalar não com massa m², né, como a gente tinha originalmente, mas agora um campo escalar com massa 2 módulo de m², né? Exatamente positivo. Então, esse daqui descreve para a gente uma partícula Então, isso também modifica, né? Modifica o espectro correspondente das partículas quando você tem uma quebra espontânea de simetria, né? Mas continua descrevendo uma partícula normal, mas com uma massa diferente, que é exatamente dado por esse valor, tá? Tudo bem? A gente pode fazer esse mesmo procedimento para um caso um pouco mais complicado, né? Em vez de olhar para um campo escalar real, o que acontece agora com um campo escalar complexo, né? Que tem uma simetria contínua, né? Em vez de olhar para uma simetria discreta, vão olhar para o caso de uma simetria contínua. Um modelo mais simples com uma simetria contínua, de novo, com um campo escalar, mas um campo escalar complexo. Então, vão olhar para uma quebra espontânea de uma simetria contínua. Então, vamos tomar o caso mais simples, um campo escalar complexo,
Mesmo a gente já escreveu essa lagrangiana antes, dmi de φ, dmi de φ complexo conjugado, né, para um campo complexo, menos m quadrado φ complexo conjugado, e mesma coisa, vamos botar, isso aqui equivale ao modelo que a gente tinha estudado anteriormente, né? Só tem um termo de massa para o campo escalar. Se você quer descrever interações, vamos botar aqui de novo também um termo quático, lambda, φ complexo conjugado ao quadrado, né? Descrevendo as interações para esse campo. Né? E a gente pode olhar também para as duas situações de novo, né? M quadrado positivo e o caso com m quadrado negativo, né? M quadrado positivo negativo é só a diferença de sinal, né? Escolher sinal menos aqui na frente ou escolher o sinal mais na frente, né? Não que a massa é imaginária, né? É o sinal do termo quadrático que eu estou me referindo aí, né? Então, essa densidade lagrangiana, a gente sabe que ela é invariante para uma transformação de fase, né? É uma simetria global, então L é invariante. Se você faz φ indo para e elevado a menos i lambda φ, e mesma coisa φ complexo conjugado, né? Vai para e elevado a mais i lambda φ complexo conjugado. Lambda aqui é um número real, né? Lambda é um número real aqui para a gente. Então, essa é a simetria obedecida por o nosso modelo, uma simetria U1, né? Invariante para uma simetria U1. E a gente pode olhar para os estados de vácuo de novo, né? Então, dependendo desse sinal aqui ser positivo ou negativo, né? Negativo ou positivo, a gente vai ter aquelas duas situações de novo, né? Se a gente olha, por exemplo, m quadrado, olhar para o sinal o m quadrado positivo no potencial, potencial V de φ complexo conjugado agora para a gente, né? M quadrado sobre M quadrado, φ complexo conjugado, mais lambda φ complexo conjugado ao quadrado. E a gente pode escolher sinal positivo ou sinal negativo, né? Se a gente escolhe o sinal positivo, é similar à situação que a gente tinha antes, né? Você pode fazer um gráfico de φ complexo conjugado e o potencial V, o potencial é exatamente simétrico, né, por essa transformação de fase em torno, né, por uma transformação de fase, né? Que é exatamente uma rotação de novo, né? A gente viu que fazer uma transformação de fase desse tipo é equivalente a uma rotação por um ângulo lambda, né? Se a gente escreve esse campo φ em termos de componente real e componente imaginária, φ1 e φ2, né? Então, poderia ter escrito também a mesma coisa, né? O campo complexo em φ como sendo φ1 mais i φ2 sobre raiz de 2 e ter escrito esse potencial em termos de φ1, φ2. Lambda que equivale exatamente a uma rotação em torno do eixo vertical aqui, né? Então, lambda acaba sendo como se fosse um ângulo equivalente a um ângulo de rotação.
no espaço em termos de φ1 e φ2 do campo. Então, uma transformação de fase desse tipo indica que o sistema é exatamente invariante para uma rotação arbitrária para um ângulo lambda. Né? Então, o seu estado fundamental está aqui, né? Ele é invariante também, continua invariante para uma transformação de fase desse tipo e obedece à mesma simetria da Lagrangiana original. Né? Então, a simetria aqui é preservada exatamente nesse caso. Né? Tanto a Lagrangiana como o estado de vácuo. O estado de vácuo agora para a gente, né? É dado em um φ, que é exatamente zero, né? Tá localizado em zero. É invariante para essa transformação de fase, e aí continua também sendo a mesma simetria da Lagrangiana original. Por outro lado, a gente poderia ter escolhido o sinal negativo aqui, né? Então, se você faz a escolha de sinal negativo, agora acaba mudando a cara desse potencial, ele não tem mais essa cara daqui, né? Mas tem uma cara, de novo, similar ao que a gente tinha desenhado anteriormente. Vou fazer esse desenho, né? Agora, uma coisa desse tipo. Em termos de φ1, φ2 ou φ complexo conjugado φ. Onde a gente tem, de novo, agora dois estados de mínimo, né? Isso aqui que nem um fundo de garrafa, né? Pegar aquele potencial que a gente tinha escrito e girar ele, né? Gira ele, né? Então forma exatamente uma figura desse tipo, né? Então agora o seu estado de vácuo não é mais em φ igual a zero, mas é um valor aí diferente de zero, né? Então nessa situação agora o seu estado de vácuo, na verdade, pode ser qualquer ponto aqui embaixo, né? Pode ser qualquer ponto aqui embaixo que tem um valor em φ complexo conjugado, que tem o mesmo valor que a gente tinha escrito antes, um V quadrado dividido por 2. O V quadrado aqui desse potencial, a gente pode tirar imediatamente qual é o mínimo desse potencial, acaba sendo menos m quadrado, sobre 2 lambda, para m quadrado, a gente está olhando para o caso de m quadrado negativo. Né? Então, agora, né, esse estado de vácuo é relacionado para uma transformação de fase também, né, que a gente pode escrever o valor de φ, né, pode ser qualquer ponto aqui embaixo do potencial, e você pode simplesmente relacionar qualquer ponto aqui embaixo para uma transformação de fase, que é a raiz quadrada disso, V sobre raiz quadrada de 2, para um fator de fase qualquer alfa. Né? Alfa aqui é um número real. É a mesma coisa que para uma rotação, você pode ir para qualquer ponto aqui embaixo, né, para uma transformação de fase dado desse tipo. Tá? Agora a gente pode olhar, né, se você faz de novo essa transformação no campo, né, que é a transformação obedecida pela Lagrangiana. Então,
Então, fazendo agora de novo, né? Φ indo para filinha, né? Para um filinha de acordo com essa nossa transformação, e elevado a menos I lambda Φ, a gente pode ver como que vai transformar o nosso valor esperado no vácuo, né? Então, com isso, a gente acaba obtendo o valor esperado, né, de estado de menor energia para o campo, vai agora para um valor esperado de filinha, que é E elevado a menos I lambda, valor esperado de Φ, e o valor esperado de Φ tem esse valor de estado de menor energia, né? Então, isso aqui acaba sendo dado para a gente como sendo V sobre raiz de 2, E elevado a I, alfa menos lambda, que é diferente, né? Isso aqui é diferente do valor original de Φ que a gente tinha, né? Então, a gente vê que, mais uma vez, aqui você tem uma quebra espontânea de simetria. Sua lagrangiana obedece uma simetria, que ela é invariante como um todo para uma transformação de calibre desse tipo, né? Mas o seu estado de vácuo não obedece àquela simetria da lagrangiana, né? Ela não obedece à simetria da lagrangiana. Então, mais uma vez, aqui a gente tem um exemplo de quebra espontânea de uma simetria, mas de uma simetria contínua, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem, então, que o estado de vácuo não obedece à simetria original da lagrangiana. Isso é uma quebra espontânea de simetria. No caso, uma simetria contínua para a gente. Mais uma vez, a gente pode tentar entender agora o que está acontecendo com o espectro aqui dessa teoria, né? Como a gente viu, isso daqui equivale a uma lagrangiana de dois campos. Se você escreve em termos de φ1, parte real, parte imaginária, né? A gente podia definir o campo simplesmente dessa forma, em termos de φ1, φ2, ou a gente pode fazer alguma outra decomposição apropriada para esse campo, né? E ver o que está acontecendo agora com o espectro, né, de massa para esses campos, depois de uma quebra espontânea, de uma simetria, no caso, contínua. Aqui para a gente é mais conveniente, em vez de definir o campo entre parte real e parte imaginária, usar uma decomposição polar para esse campo, né? Então, se a gente define agora do φ como uma parte radial, e uma parte angular, a gente pode olhar para uma decomposição polar para esse campo, um φ de x, a gente pode escrever como uma parte radial, chamada de ρ de x. Eu vou manter o raiz quadrada de 2, que é uma convenção, e a parte angular, vamos chamar a parte angular, né, vem da fase um θ de x, né? Então, é equivalente a trabalhar com φ1, φ2, mas a gente tem uma parte radial e uma parte angular, né? O componente real, né, do campo e a parte imaginária do campo, dado em termos dessa variável angular, né?
Então, se você substitui isso na lagrangiana, né, a gente pode substituir de volta na lagrangiana, a gente tem o equivalente ainda à lagrangiana escrito em termos de ρ e θ para a gente. Então, a nossa lagrangiana acaba ficando da seguinte forma. E mais uma vez a gente pode fazer aquele deslocamento do campo, né? Deslocamento do campo que a gente quer olhar para o potencial em torno desses valores esperados aqui de vácuo. Tá? Então a gente acaba fazendo um φ indo para, de novo, um filinha, né? O φ indo para filinha. E a gente pode escrever isso aqui, o filinha para a gente é um rolinha de x sobre raiz de 2 elevado a i θ de x. E a gente pode simplesmente fazer uma escolha que a parte radial, né? Como que a gente está deslocando a parte radial do campo exatamente em termos desse valor esperado do campo, né? O Vzinho aqui para a gente. Né? Φ complexo conjugado em termos do ρ, né? Sobre raiz de 2 elevado a i θ de x, acaba ficando equivalente a ρ sobre raiz de 2 elevado a i θ, ρ sobre raiz de 2 elevado a menos i θ, né? Vai ficar um ρ quadrado sobre 2, isso é igual a v quadrado sobre 2. Né? Então, a gente pode tirar imediatamente que o ρ é o próprio Vzinho aqui para a gente. Né? Então, a gente pode simplesmente deslocar, né, a parte radial do campo em torno desse valor esperado do vácuo do campo. Então, a gente pode escrever esse rolinha como sendo o ρ original, né, o ρ original deslocado em termos aí do valor esperado do campo, ρ de x menos v, exatamente como a gente tinha feito antes, sobre raiz de 2, elevado a i θ de x. E substituir isso na lagrangiana, né? Substituindo na lagrangiana, então o L vai para um L' em termos desse campo deslocado, né? Dessa forma, né? E a gente acaba obtendo o L' como sendo, vai ter a parte derivadas em relação à parte radial, né? Quando você aplica a derivada nesse cara, e derivadas em relação à parte angular. Então, tem os dois termos, dmi de rolinha, dmi de rolinha, mais meio, você pode estar atuando a derivada nesse sujeito daqui, né? Então, acaba baixando um fator i, um fator menos i, e vai aparecer esse termo aqui multiplicando, então acaba aparecendo um ρ linha mais v ao quadrado, dmi de θ, 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 tá? Ainda da parte cinética, e a parte de energia potencial. A parte de energia potencial é sempre φ complexo conjugado, né? φ complexo conjugado, a parte radial some, só vai ficar a parte radial, então a parte de energia potencial acaba ficando similar ao que a gente tinha anteriormente para o campo escalar real, quando a gente deslocava o campo, né, em torno desse valor esperado do φ, né, o Vzinho aqui para a gente. Então, acaba ficando menos módulo de m ao quadrado, ρ' ao quadrado, menos lambda v ρ' ao cubo,
menos lambda sobre 4 ρ' a quarta, mais módulo de m ao quadrado, v quadrado sobre 4. Tá? Não depende de θ, uma vez que o potencial é sempre função de φ complexo conjugado. Né? A parte de fase vai embora, só depende da parte radial. Escrevi todo mundo, né, em termos do rolinha, né? Escrevendo ρ em termos do rolinha. Então, essa é a forma da Lagrangiana, né, quando você desloca o campo em torno do valor esperado do campo, né, o valor Vzinho, o valor de estado de menor energia. Tá? Então, daqui a gente pode ler o que está acontecendo. Né? A primeira coisa aqui que você vê que você tem um espectro de energia equivalente ao que a gente tinha anteriormente, né, para o campo escalar φ real. Né? Então, se você toma duas derivadas da energia potencial em relação ao rolinha, a gente tem uma massa para essa parte radial do campo, que é exatamente 2 vezes esse cara daqui, m ao quadrado, que vem exatamente quando você toma a derivada segunda desse potencial em relação a ρ' 2 vezes. Lembra que isso daqui é menos a energia potencial, né? É Lagrangiana, a energia cinética menos a energia potencial, né? Então, a nossa energia potencial acaba sendo filinha complexo conjugado, módulo de m ao quadrado, ρ' ao quadrado, mais lambda v ρ' ao cubo, mais lambda sobre 4 ρ' à quarta, e mais esse termo, menos esse termo constante, menos m quadrado sobre 4 v ao quadrado. Então, derivada 2 vezes do potencial em relação ao rolinha, te dá exatamente essa massa. É rolinha mais v. Eu estou fazendo ρ indo para rolinha, e o rolinha é ρ menos v, né? E a Lagrangiana, então, é dado em termos de ρ, né? Então, o ρ é o rolinha mais v. Então, onde tinha ρ na Lagrangiana, eu substituí por rolinha mais v. Tá? Então, ficou a Lagrangiana escrita em termos do rolinha. Tá? Tudo bem? Estou escrevendo a Lagrangiana em termos do campo deslocado. Né? Então, onde tinha ρ, eu substituí por rolinha mais v. E o rolinha é o rolinha, ρ menos v. E agora, se a gente olha para como o potencial não depende da parte radial do campo, né? Então a massa, de novo, desculpa, o potencial não depende da parte angular do campo, que seria a derivada 2 vezes da energia potencial em relação a θ 2 vezes, né? Isso daqui fazendo rolinha, a gente está calculando ρ' no valor igual a zero, né? Um valor esperado igual a zero. Uma vez que a gente deslocou o campo em torno do valor esperado no vácuo, então, como o ρ, né, tem exatamente esse valor esperado de V, é claro que o valor esperado agora de rolinha é exatamente igual a zero. Né? Então, por isso que esses termos não lineares aqui não interessam para a gente. Além do termo quadrático, só interessa o termo quadrático que gera exatamente esse termo de massa para a gente. Né? E mesma coisa aqui, né? A energia potencial não depende de θ, então essa massa é exatamente igual a zero para a gente. Então a gente partiu de uma situação original, onde a gente tinha o campo complexo, né? Que tem parte real, parte imaginária. As duas partes tinham a mesma massa, né? m²,
e agora depois do processo de quebra espontânea de simetria, um campo fica massivo, né? Continua massivo, que é essa componente radial do campo, mas a componente angular do campo tem massa exatamente igual a zero. Então isso daqui é o que a gente chama, isso aqui é sempre genérico para todo modelo que você tem uma quebra espontânea de uma simetria contínua, né? Quando você quebra uma simetria contínua. Você tem partículas massivas no teu espectro, mas gera também partículas sem massa, né? Com massa igual a zero. Então isso aqui é o que a gente chama de um bóson de Goldstone. Partícula sem massa. Isso pode ser estendido para outros tipos de simetria contínuas também, né? Se você estende não para uma simetria 1-1, né? Como a gente tem nesse modelo, né? Uma simetria 1, mas a gente pode estender para uma outro grupo de simetria qualquer, hein? Não abeliana, né? O mesmo procedimento acaba sendo obedecido se a gente estende isso daqui para uma simetria não abeliana. Isso vai ser um exercício depois para vocês demonstrarem. Vamos imaginar invariante. Uma simetria não abeliana para um grupo G, qualquer, com N geradores. Lembra lá dos geradores de grupo, né? Que a gente chamou de T, TA, com A indo de 1, sei lá, N geradores de grupo. Imagina que esse grupo quebra para um outro grupo menor, né, de simetria. Chamar esse grupo de H com M geradores. Então a gente pode demonstrar que a cada grupo de simetria que foi quebrado explicitamente, né, ou seja, a diferença entre os geradores do grupo G com os geradores do grupo A, isso está associado a um certo número de bósons de Goldstone que acaba surgindo nessa quebra espontânea de simetria. Então, isso é o chamado teorema de Goldstone, né? Se esse grupo G quebra num grupo H com M geradores, a gente acaba mostrando que você acaba gerando N menos M bósons de Goldstone. No caso da simetria abeliana, que era o 1, né? O 1 quebra para nada, então o 1 só tem um gerador, a gente tem exatamente um bóson de Goldstone. Se você quebra uma simetria G para uma simetria H, a diferença entre os números de geradores entre esses dois grupos, né? O inicial e o grupo residual de simetria após o processo de quebra espontânea de simetria, você vai sempre gerar N menos M bósons de Goldstone. Né? Isso daqui é o que a gente chama de teorema de Goldstone. Então, um dos exercícios depois vai ser exatamente para vocês demonstrarem
esse processo de quebra espontânea de simetria, quando você tem uma generalização para um grupo de simetria com um certo número de geradores, né? Uma simetria não abeliana, e ela é quebrada, ainda você pode ter uma simetria residual, e isso gera um certo número de bósons de Goldstone no teu sistema. Isso acontece lá no modelo padrão, né, de partículas, né? A gente vai ver exatamente essa situação similar aparecendo no modelo de Weinberg-Salam, quando a gente escreve a teoria eletrofraca, por exemplo. Você tem um certo número de bósons de Goldstone que acaba aparecendo, mas alguma coisa acontece com esses bósons de Goldstone, né? Porque a gente não vê em partículas em geral, né? Na natureza a gente não vê partículas de massa zero, né? Partículas escalares de massa zero, né? O modelo padrão de partículas não tem bósons escalares de massa zero, né? Então, o que acontece, né? O que acontece com esses bósons de Goldstone no final do dia, né? O que acontece com eles é o que a gente vai descrever agora quando você tem uma quebra, não de uma simetria contínua, né? Mas agora uma simetria local. Que é o mecanismo, está associado ao mecanismo de Higgs. Então, vamos continuar ainda trabalhando com o campo escalar complexo, mas em vez de ter a nossa simetria φ de x, né? Φ de x, indo para um φ' de x, que é e elevado a menos i lambda φ de x, e mesma coisa φ complexo conjugado de x, indo para φ' complexo conjugado de x, que é igual a e elevado a i lambda φ complexo conjugado de x, né? Em vez de trabalhar com uma simetria contínua, vamos fazer agora uma simetria local, né? O nosso lambda agora não é mais uma constante real, mas é uma função real do espaço-tempo, né? Então, sob essa situação, a gente viu que a gente tem que modificar a nossa lagrangiana, né? As derivadas dmi que a gente tem que ser transformadas para derivadas covariantes. Então, nesse caso, a gente acaba escrevendo o dmi, passa para uma derivada covariante, como a gente definiu, que é dmi mais i, e. E a gente tem que introduzir um campo vetorial AMI correspondente, de tal forma a lagrangiana ainda ser invariante para uma transformação de calibre local, né? E agora o φ transforma desse jeito e o AMI também acaba se transformando. Você tem um AMI de x que vai para um AMI linha de x, né? Como a gente definiu anteriormente, que é o AMI original de x mais 1 sobre e do dmi de lambda de x. Então, essa é a transformação de calibre local, onde agora a tua lagrangiana, né? Tua lagrangiana, você reescreve as suas derivadas em termos da derivada covariante, e a gente também introduz um termo cinético para o campo vetorial, que é do tipo lá do eletromagnetismo, né? Então, é o caso da eletrodinâmica escalar, de novo, né? Menos 1/4, o F μ ni, que é o tensor eletromagnético, mais a outra parte correspondente ao campo escalar, com derivadas ordinárias transformadas em derivadas covariantes, dmi de φ complexo conjugado, e a energia potencial, né?
menos a energia potencial de φ complexo conjugado. Né? Energia potencial vão continuar tomando a mesma energia potencial, m quadrado, φ complexo conjugado, e um termo de interação, lambda, φ complexo conjugado ao quadrado. Tá? E aqui, de novo, pode ser o sinal positivo ou o sinal negativo, né? M quadrado com sinal positivo ou M quadrado com sinal negativo para a gente. Né? Então, vamos fazer a mesma coisa acaba seguindo, né? Você tem a mesma cara do potencial de novo, que é exatamente o mesmo potencial. Se o sinal é positivo, é aquele potencial que é invariante por essa transformação de calibre, né? E, por outro lado, se você escolhe o sinal negativo, é aquele potencial que tem aquele mínimo degenerado, né? Mínimo degenerado que está exatamente no valor aí de V, né? Em termos da componente radial do campo, né? Então, é a mesma situação. Agora, a gente também tem o campo vetorial, né? Então, faz o mesmo procedimento de novo, né? É a mesma coisa que a gente fez aqui, de escolhe o φ, né, dado em termos de parte radial e parte angular, desloca a parte radial em torno do valor esperado do campo, né, no vácuo, substitui na lagrangiana, né, de volta, substitui na lagrangiana, e você tem a lagrangiana shiftada, né, shiftada, deslocada, da mesma forma que a gente escreveu aqui, mas agora tem a parte de derivada covariante também que você tem que levar em conta. Né? Então, se a gente faz o mesmo procedimento que a gente acabou fazendo aqui, então, mais uma vez, né, se m quadrado é positivo, o termo quadrático lá no potencial é positivo, o potencial tem um mínimo único, que é exatamente igual a zero, né? O zero, e a lagrangiana, né? Tem a lagrangiana continua tendo a mesma simetria, né? A mesma simetria que o valor esperado do campo, né? Uma vez que o potencial é exatamente simétrico, e o mínimo também é simétrico, né? Tem a mesma simetria. Né? Então, aqui a simetria continua inalterada. Né? Por outro lado, se a gente escolhe o sinal negativo aqui no potencial, né? Se a gente escolhe o sinal negativo no potencial, agora a gente tem aquela situação tem um contínuo, de mínimos degenerados. Que é dado da forma que a gente escreveu, φ ao quadrado é igual a m quadrado sobre 2 lambda, como a gente tinha antes, que é o que a gente chamou de v quadrado sobre 2. Né? E o potencial tem aquela cara que a gente escreveu, né? Onde esses mínimos degenerados são todos esses carinhas aqui, né? Relacionados entre si por uma transformação de fase, todos eles aqui estão no mínimo aqui, né? Então, quando você passa dessa situação para essa daqui,
a gente agora tem uma quebra espontânea de uma simetria, e se é uma simetria local, né, a gente pode ver o que acontece agora nessa situação, né? Qual é o espectro de massa agora que vai aparecer, né? Tanto para o campo vetorial e para o campo escalar, né? Parte radial e parte angular de novo, que a gente pode analisar. Tá? Então, mais uma vez, né, a gente pode escolher, né, se a gente introduz o campo como tendo uma parte radial e uma parte angular, então, e deslocamos o campo em torno desse valor de mínimo do potencial. Então, esse aqui é exatamente o mínimo, né, do potencial. Então, a gente pode escolher, né, como antes, a gente desloca o campo φ e a gente pode parametrizar, é mais conveniente parametrizar o campo complexo em termos de parte radial. Vou chamar a parte radial aqui só para... continua sendo a mesma coisa que a gente fez antes. E parte angular. Chamar a parte angular de Qi. Podia ter chamado de Rho e Θ, enfim. Vou usar a notação que estou usando na minha nota. Devia ter unificado. Mas é 1 sobre raiz de 2 de novo. Parte radial. E a gente deslocou o campo, né? Deslocou o campo, parte radial em torno do valor esperado no vácuo, mais V. E a parte angular, em vez de escrever θ, né? Vamos escrever esse cara aqui como... Aqui aparece como alguma coisa adimensional, né? Se a gente quer escrever isso daqui como tendo dimensão de campo, né? Mesma dimensão de Rho, é melhor normalizar esse cara aqui de uma forma apropriada, por isso que eu estou chamando de Qi em vez de θ, vou acabar chamando Qi sobre V. Né? O Qi sobre V equivale ao θ para a gente. Tá? E aqui a gente deslocou de novo o campo em torno do mínimo de energia potencial. Tá? Isso daqui você pode expandir, né? Se a gente expande isso daqui para um fator de fase pequeno, isso aqui é equivalente você escrever, expandindo a exponencial, 1 sobre raiz de 2. A gente quer olhar sempre para perturbações pequenas, né, em torno desse valor esperado do campo. Então, a gente pode expandir tudo aqui em série de Taylor e olhar só para os termos em primeira ordem, em eta e em Qi que aparece nessa expansão. Então, é claro que tem o V aqui, que é o termo dominante, e as perturbações, se a gente toma eta e Qi como sendo quantidades pequenas, né? Vai aparecer o eta, e a expansão da exponencial vai te dar um I Qi, mais outros termos aí, quadráticos, etc., que não interessa para a gente, tá? Então, o nosso φ pode ser escrito dessa forma. A mesma coisa o φ complexo conjugado, né? O φ complexo conjugado aparece só menos i aqui para a gente, né? A mesma coisa para o φ complexo conjugado. Bom, escrevendo φ dessa forma, né? A gente então agora tem que φ vai para φ', né, na nossa lagrangiana, e o φ', a gente pode escolher
a nossa transformação de calibre, como ela é arbitrária, né? Esse lambda que é arbitrário para a gente, uma função qualquer, né? Que a gente pode escolher do jeito que a gente quiser, né? Uma vez que é invariante de calibre, a gente pode escolher esse lambda exatamente como sendo que sobreviver, que sobreviver, né? Que aí, isso elimina exatamente essa fase complexa para a gente. Então a gente pode usar essa liberdade da transformação de calibre, né, para escrever de novo. O nosso campo aí vai para o φ original, né, o φ original, φ de x, e a gente escolhe convenientemente essa fase aqui como sendo elevado a menos i que sobre v. Tá? Então, com isso, né, o nosso filhinha, esse cara aqui acaba desaparecendo, né? Acaba desaparecendo para a gente só tem exatamente só, isso aqui acaba sendo só 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, eta mais v. Então, a gente pode usar essa liberdade de escolha desse lambda aqui, que é qualquer coisa que você pode escolher, a gente pode escolher ele sendo exatamente que sobre v. Então, o nosso filhinha acaba se transformando exatamente dessa forma, né? Então, a gente usa aqui o φ definido desse jeito. Tudo bem? Com isso, né? Mesma coisa, né? Com essa escolha de lambda que a gente fez, né? Que sobre v, então o campo de calibre, né? Vai se transformar agora, o campo de calibre acaba se transformando a mi, vai para um a mi', né? Que é igual ao a mi original, né? O a mi original mais 1 sobre e que sobre v, que sobre v, desculpa, demi, 1 sobre v, demi de que. Tá? Com essa escolha lambda de x que sobre v, que de x sobre v. Aqui é uma função também de x. Então, o φ vai para a filhinha, o ami vai para o amilinha, dado desse jeito, e agora a gente pode escrever como é que muda a densidade lagrangiana, né? O L vai para um L', basta substituir agora, né, onde tem, fazer a mesma transformação, né? Onde a gente tem ami, escrever o ami em termos do amilinha, onde tem φ, etc., escrever em termos do filhinha, que é dado do jeito que a gente escreveu, e a gente acaba fazendo com esse pequeno truque aí, obtendo que a densidade lagrangiana vai por menos 1/4 de f mi linha, né, em termos desse campo linha, f mi linha, f linha mi, e a parte envolvendo o campo escalar, né? Está acoplado aí com o campo vetorial, que é esse cara daqui. Né? Fazendo isso, a gente acaba obtendo mais meio dmi de neta, que é a parte radial, como a gente tinha anteriormente da simetria contínua, né? A parte que vai envolver o campo vetorial, né? Você tem aqui dentro um demi de φ, um ie a mi e o complexo conjugado, né? Então você tem um acoplamento de φ com a mi que vem desse cara daqui. Isso daí vai te gerar um termo que é mais e quadrado v quadrado sobre 2, a mi', Tá? E continuando aí, você tem mais um termo, meio de e quadrado, a mi',
a milinha. Isso daqui está multiplicando por eta, 2V mais eta, que vai vir desse cara daqui, né, no final do dia. E a parte de potencial, o resto do potencial é o potencial que a gente tinha originalmente lá da simetria contínua, né? Você tem um termo meio de eta ao cubo, eta ao quadrado, desculpa, eta ao quadrado, 3 lambda v quadrado, menos m ao quadrado, menos lambda v eta ao cubo, e menos 1/4 de lambda v eta a quarta. Então, isso que a gente acaba obtendo, fazendo essa escolha em particular, né, escolhendo um calibre apropriado. A gente tem essa liberdade de fazer essa escolha, né, uma vez que a tua teoria é invariante por qualquer transformação envolvendo esse lambda. Então, aqui a gente fez uma escolha em particular para esse lambda, que é exatamente esse cara, e a gente acaba obtendo a nossa lagrangiana no final do dia desse jeito. Então, aqui de novo a gente pode ler o espectro de massa, né? Olhar para todos os termos quadráticos nos campos, né? Então, de todos os termos quadráticos no campo, aqui a gente tem de novo, mais uma vez, aquela situação, né, do termo quadrático aqui com massa m quadrado. Aqui eu coloquei, certo? Coloquei. O Qi, né? O campo Qi, que é a fase do nosso campo escalar φ, não aparece em lugar nenhum aqui nessa história, né? Que é diferente daquela situação da simetria contínua, que a gente tinha até um termo cinético para aqui, né? Ele não tinha massa, mas ele tinha um termo cinético associado a ele. Então, com essa transformação em particular, isso daqui acaba cancelando completamente o termo cinético para aqui, né? Então, aquele bóson de Goldstone completamente desapareceu da história, né? Então, você só tem o bóson vetorial, né? O AMI vetorial, e o bóson escalar, né? Com massa, né? Como a gente tinha anteriormente, né? Então, a gente vê daqui que você tem, mais uma vez, uma massa, né, para o campo escalar, eta, a componente radial do campo escalar, né, se você toma a derivada 2 vezes do potencial em relação a eta, né, e o valor esperado de eta igual a 0, a gente tira exatamente esse valor de massa. Então, você tem uma massa m quadrado para eta, que é exatamente esse fator, 3 lambda v quadrado menos módulo de m ao quadrado. Lembra quem que é o v quadrado, né? O v quadrado é m quadrado sobre lambda. Então, isso aqui acaba te dando o mesmo resultado que a gente tinha antes, 2 módulo de m ao quadrado, positivo. Tá? E a gente pode ler também do campo vetorial os termos quadráticos no campo vetorial, né? Que é exatamente esse cara daqui. Então, o coeficiente do termo quadrático do campo, né, é exatamente a massa dele, né? É exatamente como se você estivesse olhando para o campo de Klein-Gordon, né? O termo quadrático, m quadrado sobre 2, o termo m quadrado faz exatamente o papel da massa, né? Então, todos os termos quadráticos no campo equivale a um termo quadrático para a massa daquele campo em particular, né? Esses aqui são campos já, interações além do quadrático, né? A milinha com eta, eta ao quadrado, são termos além do termo quadrático, né? Os termos quadráticos mesmo são esse daqui no potencial e esse daqui que dá exatamente as massas para esses campos, né? Então, daqui a gente pode ler qual é a massa para esse campo vetorial, né? Você acaba tendo uma massa desse campo vetorial ao quadrado, que é exatamente E quadrado, V quadrado para a gente. Então, esse é o espectro de massa que acaba surgindo após o processo de quebra espontânea de simetria, né? E agora o Qi, né? O Qi
desapareceu completamente. Né? Ou seja, não tem bósons de Goldstone numa quebra espontânea de uma simetria local. Né? O que aconteceu com esse bóson de Goldstone? Né? De certa forma, ele está lá, né? Está lá escondido na forma desse campo AMI, né? Que você redefiniu dessa forma. Né? Mas com essa redefinição que você faz, isso gera uma consequência que é exatamente dar massa para esse campo vetorial. Né? Isso gera massa para esse campo vetorial. Então, onde foi parar o campo, né, a componente angular do campo, ele foi parar como uma massa para o campo vetorial. Né? Foi parar como uma massa do campo vetorial. Isso aqui que a gente chama de mecanismo de Higgs. O bóson de Goldstone que deveria aparecer, ele acaba sendo absorvido pelo campo vetorial e, como consequência, isso gera massa para o campo vetorial, né, nesse processo de quebra espontânea de simetria. E essa escolha que a gente faz, né, isso daqui é uma escolha de calibre que acaba tornando explícito, né, essas massas para as partículas físicas do modelo. Isso aqui é o que a gente acaba chamando de calibre unitário. É o calibre que deixa explícito o espectro de massa. Você poderia dizer, como isso aqui é arbitrário, né? Eu podia ter feito qualquer outra escolha, né? Deixado originalmente, né? Sem fazer nenhuma escolha em original, né? Deixa o AMI do jeito que a gente tinha escrito anteriormente, né? Como consequência de você não fazer essa escolha, né? Se você deixasse o AMI original, ia aparecer termos de interação de AMI com Qi. Né? Termos de lineares AMI derivada de Qi. Mas aí, de novo, você pode sempre redefinir esses campos de forma apropriada e reescrever, você acaba mostrando que acaba ficando desse jeito no final do dia. Tá? Então, isso aqui acaba sendo o calibre onde torna explícito exatamente a massa física dos campos nesse processo de quebra espontânea de simetria. Então, é nesse processo que campos vetoriais acabam adquirindo massa, né? Eles originalmente não têm massa, né? Mas no processo de quebra espontânea de simetria, eles acabam adquirindo massa por esse chamado mecanismo de Higgs. Então, é dessa forma, por exemplo, que os bósons vetoriais do modelo de Weinberg-Salam acabam ficando massivos. Né? Você tem uma simetria SU2, na verdade SU2 com U, né? Que você também tem o eletromagnetismo envolvido. Essa simetria acaba quebrando para só o 1 eletromagnético. Né? E o SU2, né, tem 3 geradores. Né? Então, quando você quebra a simetria, você tem 3 possíveis bósons de Goldstone que deveria surgir na tua teoria. E a gente tem os 3 bósons vetoriais, né, da simetria SU2, né, do modelo não abeliano. E esses 3 bósons de Goldstone acabam sendo absorvidos por esses 3 bósons vetoriais que acaba gerando massa para o bóson vetorial W, positivo, negativo, e o bóson neutro vetorial UZ. Então esse é o modelo de Weinberg-Salam que a gente vai ver na aula que vem, que segue exatamente esse mecanismo de Higgs
e gera massa para os bósons vetoriais no modelo de Weinberg-Salin. Então, isso que explica a origem de massas para bósons vetoriais. Né? Você não pode colocar isso à mão na Lagrangiana original. Né? Vim aqui e botar explicitamente um termo m quadrado a mi, né? Que se você botar a mão já não vai satisfazer mais essa simetria de calibre. Então, esses termos aqui são proibidos na Lagrangiana original. Mas no processo de quebra espontânea de simetria, né, é claro que a Lagrangiana ainda continua invariante. Né? A Lagrangiana é sempre invariante pela simetria. Né? Mas isso permite, né, mesmo você tendo massa aqui, né, essa Lagrangiana ainda é invariante. Né? Você pode verificar que ela ainda é invariante com uma transformação de calibre desse tipo. Tá? Mesmo shiftando a Lagrangiana, a gente não fez nada com ela, né? Como lá do campo escalar, né? Continua invariante, né? Mas com a quebra espontânea de simetria do campo escalar, isso gera naturalmente massa para o campo vetorial. Então, dessa forma que a gente pode gerar massa sem violar a simetria de calibre do modelo. Tá? Então, esse é um processo bastante importante que a gente tem, principalmente em física de partículas. Né? Outro exemplo onde isso aparece, né, é em supercondutores, em matéria condensada, né, onde no material supercondutor o campo magnético tem uma penetração pequena, né, dentro do supercondutor. Né. Então é como se o fóton tivesse massa, né, dentro do supercondutor. Né. Então é o mecanismo de Higgs, né? Como é que o fóton adquire massa, né? É pelo mecanismo de Higgs, né? Você tem exatamente a mesma, o modelo que você descreve, o supercondutor é basicamente um modelo desse tipo, né? Com campo vetorial, que é o campo eletromagnético, acoplados com um campo escalar que faz o papel do par de Cooper, né? Com spins orientados para cima ou para baixo, que acaba se descrevendo como se fosse um campo escalar sem spin, né? E você pode descrever como uma espécie de campo escalar. Então acaba sendo o mesmo tipo de Lagrangiana e num processo de quebra espontânea de simetria, dentro do supercondutor ele acaba adquirindo massa. Né? Então é por isso que você tem esse fenômeno do campo elétrico magnético sofrer como é que a gente chama, não ter uma pequena penetração somente dentro do supercondutor, né? Exatamente como se o fóton tivesse massa, né? Então é explicado exatamente pelo mecanismo de Higgs, né? Que em matéria condensada é o mecanismo de Anderson, né? Mecanismo de Anderson-Higgs, que acabou sendo utilizado em física de partículas no final do dia. Tá? Então, esse mesmo mecanismo acaba aparecendo também em matéria condensada, mas acaba tendo a utilidade em física de partículas, como a gente vai ver na aula que vem. Então, a aula que vem, eu vou dar uma breve introdução, não vou entrar em detalhes, que de novo os detalhes vai ficar como exercício para vocês, tá? De mostrar como funciona todo o processo de quebra espontânea de simetria no modelo de Weinberg-Salin, que descreve as interações eletrofrágeis. Tá? Então, deixo para a aula que vem. Perguntas?